As de zoneamento do Bela Suíça e também do Jardim Cláudia devem sair até outubro. No mês de maio, moradores do Bela Suíça e do Jardim Cláudia, ambos na zona sul de Londrina, solicitaram ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina mudanças no atual regramento do zoneamento das duas localidades, que hoje é de zona residencial 1 para a zona de uso misto 3, que abriria o leque de construções para prédios e até indústrias. Na região dos dois bairros, existem a construção de grandes edifícios comerciais e residenciais, o que possibilitaria a venda dos imóveis nessas localidades para construtoras. O presidente do IPU, o órgão que é responsável sobre essa questão, Tadeu Felizmino, explicou que o Instituto está, neste momento, focado na nova lei de uso e ocupação de solo do plano diretor, que vai interferir diretamente nessa questão do Bela Suíça e também do Jardim Cláudia. Ele ainda comenta que a população que vive nesses locais está bem dividida sobre essa questão. O IPU hoje está concentrado nos estudos da nova lei de uso e ocupação de solo, ou seja, a lei de zoneamento, que é o que define isso, né? É a lei que define o que pode ser construído e o uso que pode ser feito, né? Então, a comunidade ali está dividida, né? Uma parte querendo manter a característica de um bairro residencial de baixa densidade, né? Com foco que ele tem hoje, com as características, e outra parte que são moradores que já não têm interesse em residir ali, que querem mudanças no sentido de criar um zoneamento similar ao da Gleba Palhano, de toda aquela região da cidade, que é um zoneamento mais misto, mais comercial, mais de alta densidade, e, logicamente, que isso envolve interesses também de valorização imobiliária, etc. Felizmino, presidente do IPU, avalia que a resposta para esses moradores deve sair em até o mês de outubro, em audiência pública. Então, são essas duas propostas que estão sendo analisadas. No mês de outubro, o IPU deve apresentar suas conclusões em audiências públicas que serão abertas à participação de toda a comunidade. Além do IPU, a questão também terá que ser discutida pela Câmara de Vereadores de Londrina. E quando a gente fala em moradores, Raquel, pedindo a mudança de zoneamento do Jardim Cláudia do Bela Suíça, nós falamos sim alguns moradores, né? A gente não pode generalizar, todos os moradores ali da região têm esse interesse, né? São alguns moradores que apresentaram esse interesse, né, de mudança no zoneamento, e precisa ser discutido, debatido, como a gente já trouxe outras vezes, porque não é uma questão simples, né? Envolve mobilidade, ruas, barulho, enfim, uma série de requisitos. A própria prefeitura, por meio do Tadeu Felizmino, já confirma isso. Ele falou, olha, ali existe uma divisão entre os moradores. Obviamente, devem ser pessoas que já querem se desfazer de alguns terrenos, porque não querem permanecer ali no local, sabem que é uma área nobre, extremamente valorizada. Hoje as construtoras estão de olho em novas áreas, em novas perspectivas aí de construção para explorar. O Bela Suíça cai como uma luva dentro disso, eu digo comercialmente falando, né? E por outro lado tem aqueles moradores que querem preservar o bairro como está, são pessoas que são mais tradicionais, que têm esses terrenos há muitos anos. Ali tem muitas famílias que estão há muitos anos, né? Sim. Tem terrenos que são de uma única família, vários terrenos, e tem a família inteira morando ali, né? Uhum. Então, e essa questão do zoneamento, sempre quando ela chega na Câmara, e o Tadeu fez questão de colocar isso com muita calma, né? Porque eles sabem disso, eles estão discutindo ainda a questão do plano diretor, essa questão do solo. Isso não é assim feito de qualquer jeito, né? Não deve, porque já aconteceu, como teve o problema lá atrás, que acabou em denúncia do Rony, do Mário Takahashi, enfim, o Mário acabou absolvido. Eu não me lembro agora como é que ficou a questão do Rony Alves, mas assim, isso trouxe acho que também acabou sendo liberado, porque ele acabou sendo candidato, né? Tanto ele quanto o Mário, então eu acredito que... Mas na época tiveram bastante problema, né? Tiveram bastante problema, porque eles queriam mudar lá de zona 1 para ZR1, para ZR3, que é exatamente isso, né? Você sai de uma zona residencial para ter uma zona mista, ou ter uma zona apenas industrial. Então, o que acontecia na Câmara era assim, por exemplo, eu tinha um terreno, eu queria resolver o meu problema particular,
Aí eu chegava lá pro vereador, ô fulano, me ajuda aí a resolver isso aí. Então vamos entrar com um pedido para mudar lá seu terreno na rua. E ainda hoje a gente tem situações em Londrina que, apesar de ter feito tudo, olhado e tal, ainda tem ruas que assim, eles mudaram de repente, então a pessoa tinha lá um barracão e o barracão agora é zona residencial e não pode fazer nada, ele perdeu. E do nada, em semanas. Aí para aquelas pessoas que não tinham um CNPJ para o local, né? Ela não vai conseguir mais. E a grande questão, a gente pode dar um exemplo até muito claro para o ouvinte que está acompanhando, Raquel, de um dos grandes problemas que nós temos hoje na cidade de Londrina, que é a questão de zoneamento, é a Rua Paranaguá. A Paranaguá, se fosse só uma rua residencial, por exemplo, teria um perfil. Hoje não é mais. Hoje tem vários bares, restaurantes, enfim. E a gente está falando de um perfil comportamental, isso que você está falando, né? Ali na Paranaguá, a gente tem uma questão comportamental, porque é liberado tanto para bar quanto para residência, e aí vira aquela confusão. Lá no Bela Suíça e no Cláudia, a situação ainda é outra, né? Porque aí você está discutindo você ter prédios, né? Você e levar em consideração que não é só assim, eu vou mudar de prédio para casa, ok, tá tudo certo. Não, você aumenta a quantidade de lixo, você aumenta o fluxo. Até uma arquiteta colocou isso muito bem quando ela questionou. Ela falou assim, onde está o plano, né, para o trânsito, onde está o plano para o lixo? Porque é o zoneamento urbano, né? A gente precisa olhar todas as questões, porque as pessoas não moram sem gerar resíduos, elas não moram sem gerar fluxo de tráfego e tantas outras coisas, né? Tantos outros detalhes. Isso muda completamente toda a região e o movimento ali da região. Que é o que se tenta resolver isso na Gleba, né? Porque a Gleba Palhano, em horários de pico, é um verdadeiro caos. Eles já tentaram várias coisas, mas a Ayrton Senna foi modificada mais de uma vez, agora passou recentemente por uma nova ampliação. Tentaram modificar rotatórias ali da Maringá com Ayrton Senna, tentam modificar o trânsito em outros pontos, mas ainda em horário de pico é bem difícil de circular, porque é uma região onde concentra um número de prédios, né, talvez maior do que o necessário. Né? Então não é muito como você colocou, né? Não é tão simples assim, vamos pôr um predinho aqui. Né? Aí é que entra a história do planejamento, que a gente vem falando em outras áreas, como a do centro e tal. Se você não planejar, se você não avaliar tudo isso, essa é a função do IPUL, a gente vai ter vários problemas no futuro. Né? Esvaziamento de algumas áreas, superlotação de outras, problemas de lixo, problemas de trânsito que acabam insolúveis. Na Pan News Londrina,